2025, ano de Júpiter, o planeta da justiça, tido pelos antigos astrólogos como grande benéfico. Eu não separo a astrologia, os planetas apenas como maléfico e benéfico, como se ele fosse benéfico para todo mundo, ou maléfico para todo mundo, né? Mas tem as regras astrológicas, as tabelas diurnas, noturnas, enfim, que é importante a pessoa observar, mas tem que sempre levar o princípio da individualidade. O que é positivo para um nem sempre é positivo para outro. Então, o ano de 2025, ano de Júpiter, é um ano que a gente teremos alguns focos importantes. Eu não uso muito o equinócio da entrada do Sol em Áries no dia 20 de março, apesar de os astrólogos antigos, tradicionais, de escola, sempre faziam as previsões baseadas na entrada em Áries, por causa dos antigos costumes das bruxas no equinócio, né, de primavera. Mas eu gosto mais de usar, eu aprendi isso com o astrólogo Vicente Vitorino de Melo, de Caruaru, Pernambuco, que ele fazia o almanaque do Nordeste, e quando eu era menino eu aprendi a gostar de astrologia, lendo os almanaques dele. Ele fazia previsões do tempo e acertava, ele fazia previsões para o ano e acertava, e era um almanaque que vendia em muitas regiões do Nordeste, inclusive aqui na Bahia. Vinha lá de Pernambuco e vendia em muitos municípios aqui na Bahia, tinha representantes que vendiam esse almanaque. Ele usava mais o solstício na entrada do Sol em Capricórnio, que eu também gosto de progredir um pouco mais, de usar o horário da entrada do Sol em Capricórnio para o dia 1º de janeiro do ano. Até porque as leis vigentes na natureza, aquelas que ditam as regras, é aquelas que estão em vigor. Então, se o calendário civil entre janeiro, não tem o porquê você pegar a entrada do Sol lá em março, já passando o primeiro trimestre do ano. Ah, mas a gente conta ainda o final do último regente 3 meses dentro do outro ano. Isso para mim não faz sentido. Para mim, Capricórnio é um signo mais político do que Áries. E Áries mais ligado às coisas da natureza e Capricórnio mais ligado aos poderes, aos poderosos, ao ano político. Então eu gosto mais de analisar o ano pela entrada do Sol em Capricórnio. E Júpiter, ele vai entrar o ano, ele não entra o ano cardinal, né? Nos quadrantes do mapa, o ascendente, o próximo ao descendente, o meio do céu, o fundo do céu. E também na entrada em 20 de março ele também não está nos quadrantes, que é muito importante na astrologia ver qual é o signo que está perto desses quadrantes para ver a força dele, né? Na entrada do ano ele está, acho que na terceira casa do ano astrológico, e na entrada do ano civil ele está na sexta casa. Então o foco será as ideias, será a saúde, a medicina, novos remédios, enfim. E ele não entra o ano bem, não entra o ano forte. Ele está atacado ali, algumas quadraturas, inclusive com a Lua e tal, na entrada do Sol em Capricórnio, do solstício. Então ele não será o foco da justiça, como os astrólogos estão dizendo, que vai ser um ano de justiça e tal. Talvez seja um ano de injustiça. O foco de Júpiter seja mais no trabalho. Inclusive já estão falando muito nessa fim da escala 6x1, e pode se intensificar e ter essas disputas de classe. Ele é um planeta muito social, então as pessoas vão tentar muito defender os seus direitos, que é muito importante, e vão partir para cima das classes dominantes, que está mais com Saturno, né? Nós estamos num ciclo aí de 36 anos de Saturno, mas esse ano será um ano de Júpiter. Ele não vai estar muito forte, mas ele vai defender aí o funcionalismo que está muito atacado, as pessoas que ganham salário mínimo, as pessoas, as classes, os servidores mais baixos. Júpiter vai estar lá próximo da casa 6, ajudando essas pessoas. Então, será um ano tenso para os signos móveis, apesar dele ser o regente de um signo móvel, que é Sagitário. Ele está sempre em oposição a Mercúrio, né, na entrada do ano astrológico em março. Ele está em oposição à Lua na entrada do solstício, em dezembro ainda de 24, então ele não é não vai ser um planeta muito forte, muito dominante. Ele vai ser o regente, mas ele vai ter muitos problemas para implementar o que ele quer. Então não aposte naquelas ideias dos
dos astrólogos aí midiáticos da mídia, tem umas aí, uns sensitivos que nem são astrólogos, estão usando muito de astrologia nos podcasts, na TV, nas entrevistas, dizendo, o virginiano é assim, o ariano é assado, o taurino é assim, tal signo faz isso, tal signo faz aquilo. Não aposte nisso só porque Júpiter vai estar em Gêmeos, que será um ano magnífico, brilhante para os geminianos. Não, ele está atacado, ele não está muito bom ali em Gêmeos. Ele ficará muito melhor quando ele passar para Câncer lá no meio do ano em diante. Então não vá nessa de, porque um ano de Júpiter vai ser um ano expansivo, um ano maravilhoso. Vai ter outros aspectos aí que vai favorecer o ano, mas nem tanto a ação de Júpiter não. Vai ter mudanças aí de 5 planetas que vão mudar de signo, por exemplo, Netuno e Saturno que vão passar de Peixes para Áries. Plutão já passou para Aquário, ele está em Gêmeos, lá para o meio do ano vai passar para Câncer. Urano, ele ainda vai patinando aí em Touro, mas em algum momento vai passar para Gêmeos. E só mais ou menos no século XIV a.C. foi que teve uma mudança parecida com essa de vários planetas, esses 5 planetas finais mudando de signo, que representa muitas mudanças na sociedade, e inclusive essas que eu citei, que Júpiter vai trabalhar na área dos direitos trabalhistas, na área da educação e na área da medicina. E vão surgir novas ideias aí, novas tecnologias, a IA está crescendo muito, essas tecnologias artificiais aí estão crescendo muito, e vão surgir novas ideias aí no campo da educação, no campo da mídia também, vai ter alguns reajustes aí. Vai se acalorar esse debate, esses estudos para uma mídia mais regulada, uma internet um pouco mais segura, porque ela está muito bagunçada, muito insegura, muito violenta, muito tóxica. Inclusive a gente vê o Instagram aí, uma rede muito tóxica, cheia de extrema direita, cheia de gente vendendo curso para ensinar a fazer curso, para vender curso para outras pessoas, seja uma espécie, muita pirâmide, muita coisa. Então a internet, a gente vê que os próprios donos das Big Tech estão começando a se ligar que eles próprios precisam dar uma reformulada. E vai se intensificar esse debate sobre a regulamentação da mídia, sobre a ação do judiciário, sobre a mídia e assim por diante. No campo político também vai continuar essa bagunça aí. Júpiter é um planeta de justiça, mas ele não vai, como muitos pensam, prensar o STF. O STF é uma entidade muito forte e ele está numa casa e num signo que ele não vai ter muita força de transformar o judiciário. Talvez ele, como eu disse, vai entrar em alguns debates, Júpiter vai influenciar em alguns debates, como essa questão da escala 6x1, direitos trabalhistas e assim por diante. Mas o STF vai continuar forte, vai continuar agindo por cima dos políticos e enfrentando os políticos, que na verdade é positivo para nós. Muita gente xinga o STF, engole aqueles obscurantismos, aquelas teorias da conspiração lançadas pela extrema-direita, que quer um judiciário fraco para eles fazer o que eles quiserem. Eles gostam mais de polícia forte, de não ter direito de defesa. O direito de defesa é dos fortes, mas os fracos não têm direito de defesa. Então é muito bom ter um STF atuando, defendendo a justiça. Se não fosse o STF, estaríamos agora numa ditadura aí implantada pelo bolsonarismo, que muitos dizem, se o Bolsonaro tivesse ganhado, teria sido melhor e tal, achando que a ditadura do Bolsonaro ia ser só para liberar arma, para o agro dominar o Brasil, e que eles iam só matar e prender esquerdista, petista e comunista. Não. A ditadura ia ser cruel, talvez mais cruel do que a de 64. Falou-se nas mensagens aí divulgadas pela PF, até num campo de concentração, e eles não iam escolher se você era petista ou não. Eles já iam estar no poder, eles iam implementar, proibir músicas, proibir canais de TV, enfim, ia ser uma bagunça geral. E imagina a cabeça dessas pessoas que queriam derrubar a democracia a todo custo. E nesse ano de Júpiter aí, ele não vai estar muito forte, mas ainda vai continuar tocando nessas investigações da polícia. Até porque Marte, ele vai ser importante no ano. Ele vai ser um dos ministros do ano, com a entrada aí de Saturno em Áries, com alguns movimentos aí. Marte vai ser muito importante. Então será um ano muito importante para os arianos, para a questão da polícia. A Polícia Federal vai estar mais forte ainda. Vai ser um ano muito importante para as mulheres.
para as mães, vai ser um ano muito importante para as pessoas que querem engravidar, que estão tentando e não estão conseguindo, vai ser um ano muito importante para as pessoas terem iniciativas, iniciar algum projeto novo. Para falar de todos os signos, todos os 12 signos, ficaria um vídeo muito longo, né? Então eu vou fazer um outro vídeo depois falando signo a signo, mas o que dá para falar aqui no geral do ano de Júpiter é que será um ano muito importante, como eu disse, para questões de saúde, de educação e de medicina. Até porque medicina é uma área importante no Brasil que precisa ser revisada. A gente vê aí entrevista do presidente do Conselho de Medicina, sempre se queixando e tal, mas a gente vê como a medicina no Brasil é tratada, tratamentos muito caros, cirurgias muito caras, e tem um debate agora no Supremo sobre proibir judicialização. A pessoa não consegue um remédio, entra na justiça para conseguir, eles querem proibir isso, porque o SUS não cobre tudo, os planos de saúde não cobrem tudo, e isso vai ser uma coisa importante em 2025, esse debate. Então fiquemos atentos, defendamos nosso direito, apoiemos o povo e não os poderosos. Chega de bajular rico, de bajular elite, de ter político favorito. Lula e Bolsonaro são iguais, esquerda e direita no Brasil só querem poder. Temos que defender o interesse do povo, do povo. Sem negócio de político favorito, todos eles querem tirar vantagem do seu voto. Não é a gente que escolhe, são os caciques que escolhem quem vai ser candidato a deputado estadual, federal, vereador, prefeito. São os caciques, a gente só vota em quem eles escolhem. E nesse ano aí em que Netuno tira um pouco dessa ilusão, um pouco do foco que estava tendo no Brasil, até sobre o mapa do Brasil, das pessoas meio alienadas, 2025 vai servir um pouco para clarear essas ideias e as pessoas enxergarem um pouco mais que os poderosos só querem tirar proveito delas e que elas podem lutar um pouco mais pelos seus próprios direitos, se unindo, consegue sim, pressionando o Congresso, pressionando seus deputados, suas bancadas lá no Congresso, como estão fazendo agora com a pauta da jornada 6x1, o povo em 2025 vai estar um pouco mais alvoroçado na defesa desses direitos e é nisso que Júpiter vai ajudar. No próximo vídeo eu falarei dos orixás regentes do ano. Axé a todos e que o arcanjo Saquiel, o Zadkiel, isso depende de visão. Muitas pessoas dão um signo diferente, um anjo diferente por signo, dependendo da linhagem de cabala delas, mas eu sempre vejo Saquiel como anjo de Júpiter, que ele traga expansão, riqueza e prosperidade e saúde para todos nós em 2025. Axé a todos.